A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, Pai bondoso, muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos por mais um dia de vida, pela nossa casa, nossa família. Senhor, eu te louvo pela vida que está aí comigo orando, Pai. Que o Senhor Deus esteja cuidando dela, suprindo suas necessidades. Também, Deus, eu te peço, perdoa hoje os nossos pecados. Santifica, Senhor Deus, a nossa vida para ti, que a nossa vida venha te honrar, alegrar o teu coração. Deus, que o teu Santo Espírito hoje venha convencer vidas da justiça, do pecado e do juízo. Também, Deus, eu te peço, Espírito Santo, venha nos falar. Venha falar, Pai querido, aos nossos corações, venha nos trazer uma motivação maior, venha Deus falar conosco, venha nos dar orientações para continuarmos firmes nos caminhos do Senhor. Venha nos fortalecer, Pai, para que possamos continuar agradando ao Senhor. Nos ajuda, Pai, fala conosco, nos dá um dia de bênção, um dia de vitória, um dia, Pai, com a Tua presença, um dia direcionado por Ti. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero refletir aqui com você no livro de 1 Samuel 17, a partir do verso 38, que diz assim: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as no bolso, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui, darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Foi isso que Davi disse ao filisteu, né? Ao Golias, que estava enfrentando o exército do povo de Israel já por vários dias e a ponto já de fazer com que o exército estivesse ali se enfraquecendo emocionalmente. Ele pegou o exército do povo de Deus pelo emocional. Esse Golias, esse filisteu, ele veio com o seu exército para afligir o povo de Deus. E ali Saul, ele não viu nenhum guerreiro corajoso para enfrentar o filisteu. E era um homem grande, muito grande, ele era chamado de gigante Golias, e ele estava ali afrontando o povo de Deus. E Davi chegou ali para levar comida para os seus irmãos, a mando de seu pai. Ele não era um guerreiro, ele era um jovem, como a mesma palavra fala, ele não tinha preparo de guerra. O que eu quero refletir aqui com você é que quando ele chega, ele se coloca à disposição para enfrentar o filisteu, o Golias, que estava afrontando o povo de Deus. Davi, ele vai até o rei para ver se o rei dava permissão, e o rei permitiu. O rei então falou: Mas rapaz, você... Não, então toma aqui, toma a minha vestidura, toma aqui, coloca. E ele vestiu, mas ele tentou andar e ele falou assim: Eu não tenho costume de andar com isso, não consigo me locomover, não consigo, não vai dar certo. Saul então tira tudo dele e ele vai com o que ele estava acostumado a usar, com as ferramentas que ele sabia lidar, com o que ele tinha na mão. E é exatamente isso que eu quero refletir com você. Use o que você tem nas mãos, sabe? Corra a sua própria corrida. Muitas das vezes as pessoas, elas querem nos orientar e às vezes elas têm até boas motivações, elas têm até boas intenções e elas vão dizer: olha, o que você precisa fazer é ir por aqui, é fazer assim, é usar aquele método que é top, que é de excelência, mas nem sempre vai dar certo. E a gente às vezes fica assim: mas puxa, como deu certo com fulano e comigo não deu? Ah, não, ou senão você vai pensar assim: ah, mas olha, eu vou usar aquela estratégia de marketing na minha empresa, deu certo com todo mundo, comigo vai dar também. Depende, nós precisamos buscar
os direcionamentos do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos estar atentos às ferramentas que o Senhor já nos entregou para a gente poder usar, para a gente ter vitória nessa vida, em todas as áreas, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, material e por aí vai. Então, o que nós precisamos refletir hoje é que nós precisamos estar atentos às ferramentas que o Senhor já nos entregou e correr a nossa própria corrida com coragem, como Davi fez. Saul, ele quis emprestar a armadura dele para Davi, né? Mas não deu certo. E algumas coisas, né? Algumas pessoas elas querem colocar para que você carregue, mas nem sempre vai dar certo. Davi usou o que ele sabia usar. O que ele sabia usar? Era a funda, eram as pedras, ele já sabia usar contra o urso, contra um leão, mas aquela armadura de Davi não dava nele, não cabia, não é? Davi, ele acreditou no que Deus deu a ele, nas ferramentas que o Senhor já tinha dado a ele. Ele era assertivo com aquilo que Deus já tinha dado para ele. Você precisa acreditar no que Deus colocou em suas mãos, seus talentos, recursos, habilidades, suas conexões, sabe? Amizades boas que o Senhor já te deu. Tudo isso é suficiente para você correr a sua própria corrida e ser mais que um vencedor em Jesus, não é? É para você ter vitória. E uma outra coisa também, Deus, muito importante, não quero colocar como último, como menos importante, o Senhor nos deixou a sua palavra, nosso guia de fé e prática, para a gente poder meditar e ter orientações todos os dias. A palavra de Deus, ela nos orienta. É uma grande ferramenta, sabe? Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Davi tinha a presença de Deus. Ele era um adorador. Então, quando ele vai enfrentar o filisteu, ele fala assim: quem é você para enfrentar o povo do Deus vivo? Você é um incircunciso. Hoje ainda, olha a certeza que ele empenha. Hoje ainda eu vou matar você e eu vou pegar a sua cabeça, eu vou entregar a sua cabeça, ó, vai vir nas minhas mãos. E enquanto o Golias festejava, ridicularizava Davi, Davi estava focado em como iria atacá-lo. Ele não se permite dominar, não é? Quando você usa o que Deus te dá e acredita, você tem assertividade, você prevalece, você supera situações difíceis. É isso que a gente precisa discernir. Quais são as ferramentas que o Senhor te entregou? Você sabe? De repente você esteja aí com a habilidade que o Senhor já te deu e de repente você está desconsiderando o que é que você sabe fazer de melhor. De repente você tem uma habilidade, um dom, um talento, sabe? Algo que você pode usar para você ter vitória. De repente você está passando dificuldade, mas Deus já te deu ferramentas para você sair dessa dificuldade. Pensa o que é que você sabe fazer de melhor e que você pode usar para sair dessa situação. Você precisa aprender a acreditar em você mesmo, porque filisteu por aí nós temos de sobra, e às vezes pessoas que a gente mais ama, pessoas que estão ao nosso redor. Ah, você sabe fazer comida muito bem, mas vai fazer comida para vender? E se as pessoas passarem mal? Vão querer te pegar na rua, vão querer te processar. Olha, são muitas coisas que a gente escuta, não é? Muitas pessoas que deveriam nos motivar e não nos motiva. Então, olhe para o Senhor. Vai ter momento que você vai ter que ter um projeto, você vai ter que consagrar ao Senhor e você não vai poder contar para ninguém até que o projeto dê certo, sabe? Porque filisteu por aí para te desmotivar não falta. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa acreditar nas ferramentas que o Senhor nos deu e assim nós vamos agir com assertividade. Saul, ele queria emprestar a sua espada, sua couraça, né? Todo o preparo ali que ele tinha, mas Davi, ele usou o que ele tinha. Quando nós usamos o que nós temos, Deus libera o que está na mão dele. Então, hoje, use as ferramentas que o Senhor te deu. Use com fé. Consagre a Deus seus planos, seus projetos e corra você a sua própria caminhada, sabe? Não permita que venha pessoas como Saul. Saul estava bem intencionado. Existem pessoas bem intencionadas, mas que vão querer fazer você correr a corrida que elas correram. Consulte o Senhor e também não se deixe abalar pelos filisteus que estão de plantão ao redor na sua vida, mas esteja focado em Deus, foque naquilo que o Senhor te mostra,
foque naquilo que o Senhor te deu. Acredite em si mesmo, porque Deus, quando você acreditar nas ferramentas que o Senhor te deu, o Senhor vai liberar das mãos dele bênçãos lindas que ele tem para a sua vida, coisas que você não imagina. Guarda essa palavra no seu coração, não só com você, compartilha. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço.